Bom dia, hoje é dia 19 de outubro de 2021. Estamos aqui na aula síncrona de metodologia da pesquisa em dança. Estamos gravando para as pessoas que não tiverem condições de comparecer, poderem acessar o que nós temos discutido aqui nas aulas síncronas. Só lembrando, as aulas síncronas são às terças-feiras e às quartas-feiras são atividades assíncronas. E aí, eu queria começar hoje falando sobre a atividade da aula assíncrona do dia 13, que foi semana passada, quarta-feira. Eu passei um vídeo no NEAD, no Moodle, na nossa plataforma de aulas virtuais, e pedi que as pessoas se concentrassem em perguntas que desejassem responder em suas pesquisas. E aí, abro o microfone, a oportunidade para quem quiser. Quem quiser não, porque não é querer, né? É uma, assim, eu gostaria muito que todo mundo compartilhe suas questões. Vai ser muito mais rico se for assim. Mas aí, assim, não vamos estabelecer uma ordem, vocês podem ir se organizando para falar. Fiquem à vontade. Felipe, que chegou agora, a gente vai compartilhar nossas questões que a gente pensou na semana passada, quais perguntas queremos responder, né, na pesquisa em dança. Alguém se voluntaria para começar a falar? Pode ser. A minha pesquisa em dança, que eu tinha falado a você, né? Sobre o movimento transgressor do frevo e a educação libertária. Aí eu fiz as seguintes perguntas. O que é o movimento transgressor no frevo? O que é uma educação libertária? Como apresentar o frevo como ferramenta para uma educação libertária? São essas três perguntas que notei na minha pesquisa. E é isso. Você pode colar elas no chat para a gente ler, que eu acho que fica melhor. Posso, peraí, deixa eu digitar. Bom dia, Jonathan. Você que chegou agora, a gente está compartilhando as nossas questões de pesquisa. Cacá compartilhou a dela e eu estou pedindo que escreva no chat, porque fica melhor para a gente visualizar. Bom dia, professora. Estou acabando de chegar em casa já, mas já eu falo. Tá bom. Aí vocês falem das perguntas, porque a gente vai compartilhar e conversar sobre elas. Mas estou pedindo para deixar no chat, porque fica a gente visualizando, a gente não perde elas na nossa cabeça, né? E Cacá fez 3 questões, 3 perguntas. Aí, Cacá, eu penso que suas questões facilmente se transformam em objetivos da pesquisa, né? Da forma como você elaborou. Que os objetivos seriam responder essas questões, né? Ó, o que é o movimento transgressor do frevo? O que é uma educação libertária? E como apresentar o frevo como ferramenta para uma educação libertária? Para mim, estão claríssimas as questões e elas facilmente se transformam em objetivos da pesquisa. Então, excelente. Aí a gente pensando em pesquisa, quando a gente tem essas perguntas, olha como é que funciona a escrita de um projeto, né? A pergunta move a pessoa, aí ela cria o tema que ela vai pesquisar, ela pode ter essas questões como objetivo, né? Meu objetivo é, né, objetivo geral, apresentar o frevo como ferramenta para uma educação libertária. Esse pode ser o objetivo geral. Aí os específicos podem ser esses outros dois, né?
por exemplo, descrever o movimento transgressor do frevo e investigar a educação libertária. Eu estou dando alguns exemplos, porque a gente sempre coloca nos objetivos verbos no infinitivo. Isso aí vocês vão ver mais adiante, né? Na hora de elaborar o projeto, as aulas estão mais para frente, mas eu já estou meio que soprando aqui, adiantando um pouco o serviço. E aí, para o projeto, ela vai pensar de que maneira eu vou responder a essas questões. Eu vou estudar quem, eu vou ler que autores, aí eu vou proceder de qual forma? Eu vou fazer entrevistas com pessoas que têm a ver com o nosso instrumento de pesquisa que a gente vai aplicar aqui. Eu vou soltar questionários para os praticantes, eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu vou até um espaço onde o frevo é trabalhado, eu vou ao museu do frevo, tem um museu aí, né, Cacá? Tem sim. Como é que eu vou pesquisar? Tem muitos procedimentos. E aí, Cacá, fala um pouquinho sobre cada uma dessas questões e como é que você chegou até essas perguntas. Como eu construí, foi? Então. Sim. Deixa eu ver se eu lembro de chegar na base assim, né? Não precisa, não é para ser uma coisa para te desafiar, não. É mais assim, não precisa. O que te moveu nessa direção de, por exemplo, o que fez você ter curiosidade para saber o que é o movimento transgressor do frevo? Sobre a valorização do conhecimento, né, da dança, da arte urbana, que também é popular, que também é erudita, que também tem todos esses caminhos. E quando ela transgride, é porque ela é um movimento para além daquilo estabelecido, sabe? Não é só passos, não é só metodologia de aula, é muito mais, é a sociedade. Como eu vou transgredir partindo do corpo, sabe? Como eu vou fazer meu movimento com a intenção, elemento de movimento, com a cena, fazer isso transgredir, sabe? Eu queria chegar nisso porque, fazendo essa junção da educação libertária, Paulo Freire falava que o corpo era uma comunicação de massa, né? Não, a gente não está falando de comunicação de massa industrial, não. A comunicação popular. E o frevo eu vejo como uma coisa de comunicação popular, sabe? Eu ia falar veículo, mas também já não é veículo para mim, mas como canal de comunicação popular. E como esse canal é construído através da arte mesmo, sabe? Da historicidade, da pesquisa, para a gente ter esse conhecimento e a partir desse conhecimento ter, assim, primeiro a gente aprende no corpo aqui. A gente tem aula de historicidade do frevo, tudo bem, mas primeiro a gente aprende esse conhecimento no corpo. E como esse conhecimento no corpo é poderoso também, sabe? Porque se a gente está anos se comunicando, a gente está anos na cidade dizendo a gente existe aqui. O que a gente faz é de caráter libertário, sabe? Porque não está sendo estudado, porque não está junto com a educação. Foi projetos que iam e voltavam, né? Da educação nas escolas populares, enfim, para a formação do sujeito. Aí eu trago o frevo como ferramenta para a educação libertária. Eu não trago como uma ferramenta utilitária, eu trago porque, assim, o frevo tem muito dos passos, né, que foram ferramentas de trabalho. Então, as pessoas que estavam ali fazendo a ferramenta, fazendo o alicate, fazendo a tesoura, foram os grandes criadores do passo. Então, elas estavam educando, porque se elas criaram o passo, elas estavam transgredindo aquela época ainda nos dias de hoje. Sabe, com o atual contexto, como é que a gente faz isso nos dias de hoje, ao dançar, ao ocupar, ao movimentar, porque é um movimento que não para, é o tempo todo. É mais ou menos isso. Obrigada. Jonathan, eu vi que você colocou já as perguntas aqui no chat. Você quer abrir o microfone e falar? Suas perguntas? Oi, professora. Então, coloquei as perguntinhas aí. Eu ainda estou dirigindo, chegando em casa. Por isso que eu perguntei, porque eu vi que você colocou, mas então, quando você puder, você me avisa. Tá bom. Vamos para a próxima pessoa que possa falar, sem
causar um acidente no trânsito. Carol, não está ouvindo? Ixi, saiu. Vamos ver se ela volta e consegue nos ouvir. Então, mais alguém para falar sobre suas questões? Tamires, quer abrir o microfone, Tamires? Você tem bastantes questões aí. Vamos lá. Bom dia. Então, primeiro eu queria explicar assim que eu estava num momento meio complicado e tal, eu ia trancar esse semestre, sabe? Por isso que meio que faltei, eu estava decidindo ainda se eu ia fazer. Aí eu vou fazer poucas matérias e vou trancar bastante, porque semestre passado foi muito puxado. Aí eu até queria pedir desculpa por não ter comparecido nas primeiras aulas. Que aí foi meio puxado, eu decidi dar essa leveza para mim, sabe? Fazer poucas matérias esse semestre. Mas vamos lá. Então, você conseguiu entrar no NEAD? sim, entrei tranquila, eu mandei as perguntas direto lá. As aulas estão lá, só para, né? Carol, tá ouvindo a gente agora? Tá. Tá bom, então fale suas perguntas, Tamires. Então, as minhas perguntas, elas foram muito relacionadas à minha dúvida profissional no momento, né? Não foi muito voltado à pesquisa de história, essas coisas, mas vamos lá. Como bailarina de dança do ventre, gostaria de saber como captar um público que não seja apenas de familiares. Eu danço já há 16 anos, né? E uma coisa que é recorrente é família, sabe? Então, assim, a gente não é como se, vou fazer um evento de dança e aparecem pessoas aleatórias. É muito raro isso acontecer, né? E você, como também parceira da área, né? Você deve saber também a mesma coisa. É uma coisa que eu estava conversando com minhas colegas também da dança, e aí eu gostaria. Era uma dúvida que surgiu, né? Outra pergunta seria como mostrar ao público que dança do ventre é arte e vale a pena ser apreciada tanto quanto um espetáculo de balé. Outra pergunta seria como montar um espetáculo e compor coreografias que conversem entre si, apresentando uma unicidade, né? Que seria não aqueles espetáculos que é coreografia, tipo mostra de dança, né? Um espetáculo mesmo, com enredo, início, meio e fim e tal. Outra pergunta: quais editais culturais existem? Eu sei alguns, né? O FAC, Lei Rouanet, e é isso. Como tirar o CA, que eu tenho uma ideia, só que eu nunca fui atrás. Aí são perguntas mais que quase ninguém responde, né? Fica no nosso imaginário, só algumas pessoas sabem. E a última seria como captar recursos financeiros, no caso, voltado para editais, né? Seriam essas. Muito boas questões, Tamires. E, assim, eu posso responder algumas coisas aqui do que você está perguntando. Uhum. Principalmente como tirar o SEAC. Tirar o SEAC, você tem que fazer um portfólio. Eu já fiz. Ele já está pronto? Uhum. Mas eu vou falar porque pode ter gente que não sabe, né? Tá. E aí você tem que anexar também comprovantes de que mora no Distrito Federal há pelo menos 2 anos. Então, encontrar. Se você não tem conta nenhuma no seu nome, porque eu tenho uma amiga que tirou o SEAC recentemente, ela é da área de música, ela não tinha comprovantes no nome dela. Então, ela pegou e fez um documento com uma pessoa falando que morava com ela, que ela morava na mesma casa, e anexando o comprovante de conta de luz no nome dessa pessoa, mas tem que ser comprovantes de 2 anos seguidos, né? Mas aí pode luz e água, pode ser, por exemplo, telefone? Pode ser telefone, pode ser cartão de crédito, pode ser... Tá. Nossa, tem muito jeito de você conseguir isso. Parece que existe dentro do site não sei como é que está agora, porque quando era SEB, tinha isso. Era o comprovante de residência e de quanto tempo fazia que a pessoa estava ali naquele imóvel, né? Com o nome dela na conta. E basicamente é isso, e tem que preencher um documento. Isso tudo vai estar na Secretaria de Cultura. Se você digitar
SEAC, acho que o Felipe deve saber mais coisas que eu não estou sabendo responder sobre isso. Pode falar, Felipe. Você tem mais informações sobre isso? Se você está falando, eu não estou ouvindo. Agora foi? Agora foi. Eu já vi as pessoas utilizando alguns outros documentos que talvez são mais acessíveis para a gente, tipo declaração da faculdade, que é algo que a gente tem, né? E está aí há 4 anos na faculdade, e também é um documento Verdade. acessível. O histórico escolar. Se você está no EFB desde sempre, há mais de 2 anos, maravilha, Felipe. Obrigada. Se alguém mais tiver alguma informação... Aí só a dúvida, o portfólio que eu fiz, ele foi voltado mais para o Aldir Blanc, né? Que é para falar sobre, desde que quando eu comecei a dançar e tal. Aí o portfólio, ele tem que ter alguma coisa mais relacionada à escrita ou pode ser só foto e vídeo também? Não, portfólio basicamente são imagens mesmo, comprovando sua atuação artística, com uma pequena descrição, às vezes embaixo ou em cima, né? Meu portfólio é bem descritivo mesmo. Eu falo, comecei a dançar, não sei quando, aí boto lá eu dançando criança. Aí vem, apresentei em tal lugar, aí boto um link de vídeo. Assim mesmo. É um portfólio mais simples, mas você também pode anexar, por exemplo, eu às vezes mando também junto o meu currículo Lattes, que ele é enorme, todo escrito, porque a gente nunca sabe, né? Mas assim, já ajudei pessoas a fazerem seus portfólios e ele pode ser curto, porque o que importa é mostrar que você é da área e trabalha com isso, né? Isso que importa. Então, de que modo eu enxergo suas questões dentro da metodologia da pesquisa em dança? Eu vejo aqui que você tem 3 questões relacionadas à fruição estética. Se a gente pensar aí na Ana May Barbosa, na abordagem triangular, você está caminhando aí para formação de público, de que modo compor um espetáculo que as coreografias conversem entre si, né, de que modo fazer com que a dança do ventre seja apreciada como arte. Você está indo para o caminho da apreciação estética. Inclusive, falar sobre os editais e captação de recurso são questões que auxiliam você a fazer, a proporcionar para o público essa fruição, essa apreciação estética. Então, eu pensaria em um projeto indo para esse lado, se isso for da sua vontade, do seu interesse em pesquisar. Como captar público, existem... Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa sobre isso. Formação de plateia, na verdade, você está falando. E aí, a gente pode fazer uma pesquisa bem interessante sobre isso. Sobre formação de plateia. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui já para já indicar. E aí é formação de plateia em dança, né? Não é em qualquer coisa. Você está falando em dança. Desafios da formação de públicos na dança. Tem aqui um artigo de um periódico da Universidade Federal da Bahia. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Que aí você já vai se familiarizando com isso, Deixa eu ver como é que eu faço para... Eu acho que eu vou pôr isso aqui na nossa biblioteca. Um artigo super interessante. Deixa eu colocar o título aí no... É de quando esse artigo? Deixa eu ver. É de 2014. Na verdade, para pesquisa, isso aqui já está até meio velho, porque a gente teria que pensar agora na pandemia, na internet, mas eu não sei se teria que ler esse artigo, né, para ver. Tem vários aqui. Tem uma monografia sobre isso aqui, deixa eu abrir. Sobre formação de plateia da UNB.
Formação de plateia, uma reflexão sobre o ensino do teatro na educação básica e a relação com a cidadania. Isso aqui é interessante, por quê? Porque você vincula, o que a autora está falando? Que se você tem uma aula na educação básica de teatro, você faz essa relação com a cidadania estética de futuros espectadores. E aí, para você olhar um trabalho como esse e, de repente, aplicar a dança do ventre. De que maneira eu posso fazer com que as pessoas, né, posso fazer um trabalho de formação de plateia. Mas eu vou colocar depois esses 2 documentos no NEAD, na nossa biblioteca. Tá bom? Então, é isso. Edital de cultura, aí você pode, por exemplo, dar uma olhada, não é muita coisa que existe, vai ter na escala distrital e na federal. Uhum. Né? Tem a LIC, que é como se fosse uma lei Rouanet aqui do Distrito Federal, tem o FAC e tem a própria lei Rouanet, que eu não sei nem se ela está ainda com esse nome, porque teve um monte de gente contra a lei, não sei se eles mudaram, não sei como é que está. E você pode pensar em captação de recursos particulares também, privados. E para isso seria interessante você estudar marketing digital, ver como é que está monetizando o vídeo. Tem alguns caminhos que a gente pode pensar na dança, que assim, quando a gente faz as nossas danças e põe no YouTube e consegue bombar um canal, a gente tem dificuldade de monetizar porque as músicas têm direitos autorais. E aí quem vai monetizar, quem vai receber esse dinheiro é o autor da música, muitas vezes. Mas quais conteúdos você pode criar e captar recurso com eles? Isso aí é uma pesquisa interessante para você fazer. Cacá deve ter algo a contribuir, porque ela levantou a mão. Fale, Cacá. Não, pegando esse gancho, isso é a parte de direitos autorais, né? Que muitas são bloqueadas, porque cada vez que você escuta aquela música ou usa, o artista está recebendo a porcentagem. Aí isso é monetizado na conta deles. Aí eu tenho um questionamento para a gente de dança, Cíntia. Porque por muito tempo, né, o corpo foi reprimido, porque a música é muito mais avançada. E eu falo de uma pessoa que eu também já estudei música, mas eu tenho essa inquietude que muitos artistas deixam de trabalhar com dança por causa disso. Aí eu pergunto, a gente, por exemplo, um artista vai fazer uma composição de música. Se a pessoa for tocar no festival sua música, ele vai ganhar cada vez que tocar. A gente faz uma coreografia e cobra, sei lá, R$1.000. Quando a pessoa vai dançar no festival, a gente não recebe nada. Entendeu? É monetização. A gente precisa receber a porcentagem do nosso corpo, da nossa criação, cada vez que for aplicado, igual no YouTube. Aí como é que a gente tem essa patente do corpo, entendeu? É muito feio falar isso, mas é uma questão que a gente precisa de dinheiro também, mercadológica. Né? Não é feio, não. É porque, assim, eu não sei se vocês souberam, mas existiram algumas questões polêmicas em relação a direitos autorais de coreografias. Teve uma coreografia da Beyoncé que viram que era um plágio de uma coreógrafa famosa, enfim, holandesa, e a gente ainda tem no mundo da dança muita dificuldade, sim, em registrar movimentos, porque antes até tinha, sei lá, partituras, na época do Laban, o pessoal até tentava fazer esse registro, mas é muito complicado. Quem já olhou uma partitura de dança não dá quase para entender nada. Oxi, teve um livro de frevo aqui, é porque eu não estou com ele aqui, que agora ele tentou usar Laban no texto para fazer a partitura. Todo mundo que é de frevo, pesquisador, diz que olha e não entende nada. Não dá para entender. Ninguém entende nada, não serviu para, não é que serviu, coitada, a pesquisa dela é riquíssima. Mas, assim, a aplicabilidade é muito difícil. E o que é que está faltando até hoje na gente da dança? A gente ter isso, entendeu? A gente se colocar no mercado desse jeito para a gente começar a ganhar o dinheiro da gente. Porque o que é que acontece na área da gente? A gente cria uma coreografia até que a gente posta, sei lá, no Instagram. Aí vem outra pessoa e faz. E a gente nem ganha dinheiro. Não tem. Ainda não temos como, mas é uma pesquisa interessante a se fazer. Aí as questões seriam: de que maneira podemos salvaguardar os direitos autorais das composições do corpo? Né? De que modo a gente protege, enfim.
É um vídeo que a gente grava, aí tinha que ter uma inteligência artificial que fizesse uma varredura na internet para conseguir comparar os movimentos igual existe já na música. Os algoritmos, eles identificam, essa música é de fulano e eu vou E foi cobrar. bloqueada. Então, enfim, Exatamente. para isso a gente tem que se unir, tem que pensar e tem que ficar amigo de pessoas da tecnologia aí para ajudar a gente nessa tarefa complicada. Mas Porque, por exemplo, a gente faz assim um curso, a gente vai vender um curso no YouTube, né? Sim. Aí a gente vende, e como é que a gente vende isso para virar nosso e a gente ganhar dinheiro e ter esse direito autoral? Tu tá entendendo? Curso? Um exemplo. Um curso de coreografia? Não, qualquer curso, assim, a gente ensina algum saber da gente, a gente vai vender. Por exemplo, igual a música faz, né? Aí como é que a gente faz isso para a gente estar sempre recebendo os direitos? Era isso mesmo. É complicado. Precisamos... Aí é um tema válido de pesquisa também. Tá bom. Ainda não sabemos as respostas, mas vamos lutar por isso. Tem que começar em algum lugar. Tá começando aqui com a gente. Deve ter mais gente incomodada por aí. Então é isso, Tamires. Agradeço. E se quiserem, todo mundo, estou falando com a Tamires aqui porque ela é da dança do ventre, então, mas qualquer um que queira marcar comigo um momento para a gente conversar separado, eu estou disponível, a gente agenda pelo WhatsApp, eu abro essa sala aqui e a gente entra. Já fiz semana passada com a Bárbara e com a Larissa e foi super produtivo. Então, todo mundo dessa matéria, fica à vontade. Jonathan levantou a mão, pode falar. Oi, professor. Então, já estou em casa, já parei de dirigir. Tá. Bom, então... Então é isso. Assim, Tamires, rapidamente, Tamires ficou satisfeita com as suas questões? Então tá. Então agora é Jonathan. Fale, Jonathan. Então, assim, das minhas perguntas, eu não cheguei a fazer perguntas relacionadas às questões do trabalho de conclusão, né? Eu fiz mais perguntas relacionadas ao tema. Tipo, eu não foquei nos objetivos, mas sim com relação às minhas dúvidas sobre o tema que eu estou buscando, né? Então, eu fiz as perguntas. Eu posso ler aqui. Tipo, qual seria a relação entre a dança e a psicomotricidade, que seria a minha área que eu quero focar, que é a parte da psicomotricidade mesmo. Então, qual seria a relação entre dança e psicomotricidade? Aí a segunda pergunta é, que tipo de dança teria mais relação com exercícios psicomotores? Em qual faixa etária tais exercícios poderiam ser aplicados? Que teorias da dança se relacionam com psicomotricidade? E as linhas teóricas da lidança que têm interesse em psicomotricidade. Então, foram essas as minhas perguntas. Já talvez tenha algumas respostas, mas eu compartilho aqui com vocês. Sim, do mesmo modo, eu identifico aqui objetivos específicos do seu trabalho. Os seus objetivos seriam, por exemplo, trazer respostas a essas questões. Né? Por exemplo, investigar a relação entre dança e psicomotricidade, pesquisar que tipos de dança têm mais relação com exercícios psicomotores, e por aí vai. Você pode utilizar, sim, tudo isso para nortear a sua pesquisa. Sobre as linhas teóricas da lidança que tem interesse em psicomotricidade, para mim, é aquela linha que fala sobre dança e educação. Porque psicomotricidade está muito vinculada com educação. Eu não vou lembrar agora qual era o nome da linha, eu tenho que abrir aqui no NEAD, que eu não tenho as linhas de cor. Eu acho que é a primeira, né, que eu tinha até lido, assim, que era mais relacionada realmente à parte da educação. Que é mais... porque você está falando de educação corporal aí, né? Deixa eu Isso, entrar também. aqui. Psicomotricidade é uma área também relacionada à pedagogia e à psicologia, né? Então, eu acho que seria realmente a parte do ensino, a parte até do ensino motor. É por isso mesmo que eu fiquei focado nisso, né? Porque como sou professor, eu pensei em como posso melhorar, né? Até mesmo melhorar certas dificuldades, né? Que os meus alunos venham a ter ou tenham. Então, fiquei pensando, reflexivo sobre essas coisas todas.
É isso mesmo, eu abri aqui a linha, ó, estudos pedagógicos em dança. Inclusive porque fala de estudos teórico-práticos, que problematizam diferentes etapas ou processos do ensino-aprendizagem da dança na contemporaneidade em suas diversas linguagens e contextos. E por aí vai. Seria isso. Hein, professor? Sim. Desculpa. Pode Eu até entrei em contato com o professor Fauzi, né, para poder ele me indicar algumas coisas, alguns livros. Eu pedi ele para ser meu orientador, com muita humildade. Ele aceitou, né? Tipo, eu tô bem lisonjeado, na verdade. E assim, já começamos até a ver a possibilidade assim assim, na verdade ele queria que eu mandasse para ele tipo meio que um mapa mental das coisas que eu tô já pensando. E disso eu vou tirar, né, alguns livros, algumas coisas que eu possa focar melhor. Mas é isso, eu tô já tô lendo alguns também livros, não, li um capítulo específico sobre eu como é o processo de produção, né, relacionado à produção teórica. E aí não sei, eu tô realmente assim, ainda perdido, mas correndo atrás, assim. Esse é o momento de que você pode estar perdido ainda. Espero que até o mês que vem você já tenha se encontrado. Mas você está indo por um caminho muito bom. Assim, já ter contato com alguém que possa te orientar já é um avanço. E aí vai devagarinho fazendo as coisas que a gente tem aqui na disciplina, que vai rapidamente você vai se encontrar. E precisando, como eu já falei aqui, a gente marca um horário de atendimento comigo, eu abro a sala, atendo as pessoas individualmente, é muito legal, funciona super bem. E vou precisar mesmo, professor. Tá bom. Então tá combinado. É só você marcar. Mais alguém com suas perguntas? Carol, se você está falando, eu não estou ouvindo. Eu vi que você tirou o microfone. Que o microfone, você tirou o mute, mas não estou ouvindo, não. Aí, agora tô. Agora vai. Ai, minha vida tá complicada. Essas são minhas perguntas. Sim, você pode ler? Como se preparar? Como se preparar para cantar e dançar? Como administrar o ar durante as duas funções? Impactos corporais e emocionais? Como sentir o ar ao dançar e cantar? Preparação física e emocional para a execução simultânea da dança e do canto. Aí a minha pesquisa iria para o lado de voz, dança e ar. Excelentes perguntas, e eu imagino que elas entrem em processos de criação em dança, não é isso? Sim, eu pensei nisso, Sim. porque tem a parte investigativa, né, que Uhum. resulta em um trabalho artístico, né, em um Sim. produto artístico. E eu tinha pensado que seria interessante porque eu tô perto de lançar as minhas músicas, né, então eu queria pegar esse trabalho junto das minhas músicas com a dança e a voz. Excelente. Você entrou em contato com o professor Diego, como eu indiquei? Então, eu conversei com ele mais ou menos por alto, porque essas últimas semanas foram bem loucas, né, na faculdade, tudo começando agora, estágio e tudo mais. Então, ainda não tive tempo de conversar direitinho, mas eu vou até mandar uma mensagem agora. Tá. Ó, tem aqui. Olha, tem uma coisa legal aqui, ó, mas falando sobre teatro que você pode aplicar à dança. Deixa eu pegar o título. Eu vou colocar. É um artigo daquela mulher que eu falei que orientou o Diego no mestrado, Silvia Davini. Ó, eu vou colocar esse texto também no NEAD.
para você, tá? Isso é um texto curto, mas que ela vai falando sobre corpo. Deixa eu ver o que ela fala sobre voz aqui. Ó, porque você está falando sobre corpo. Mas eu quero achar. Peraí, tem alguma. Eu tinha achado alguma coisa dela específico sobre voz. Peraí. Aqui. Tem esse aqui também. Tá falando sobre teatro, mas é aquilo que eu falei já. Muitas coisas que não tem na dança, a gente pega de outra área, ó, para falar sobre, para a gente estudar. Ah, tem um aqui ótimo, deixa eu ver. Acho que esse aqui é o melhor. Esse mais recente aqui, deixa eu ver se eu... Esse aqui pode te ajudar. Acho que esse último é o melhor para te ajudar. Só não sei se eu consigo fazer o download dele. Eu vou tentar mais tarde. Porque quando tá internet fica ruim quando tá no Meet. Mas mais tarde eu baixo e coloco lá no NEAD. E aqui é a mesma coisa que eu vi dos outros. São questões que podem facilmente virar seus objetivos de pesquisa. Você respondendo, né? Aí eu peço a todo mundo, inclusive quem já conversou, para pensar em qual dessas questões que vocês apontam seria a principal para ser o objetivo geral, porque a gente tem um objetivo geral e mais de objetivos específicos. Também sobre isso vocês vão ver mais adiante na matéria. Eu já estou adiantando aqui conteúdo, mas a gente vai aos poucos compreendendo esse todo. Quando eu colocar os textos no NEAD, eu aviso no WhatsApp. Ok? Mais alguém para falar sobre suas questões? Por gentileza. Felipe. Pode abrir seu microfone. Olá, eu estou no processo de repensar tudo isso, né? Estava meio decidido e algumas questões e tal. E aí tem essas três. Como o gesto foi importante na história da arte, qual a relação da pesquisa de movimento com a composição em dança e como o gestual simples pode ganhar expressividade na dança. O meu tema já está definido, já conversei com a Raquel está me orientando. A ideia é pesquisar o gesto dentro da arte, não só da dança, mas dentro da arte, e como que o gesto pode ser uma célula funcional, digamos assim, de uma composição ou de uma composição da arte de um modo geral. E aí passa por essas questões que aí foi uma conversa longa que eu tive com o Grossi, que ele me deu algumas ideias e uma delas era passar por alguns pontos marcantes na história da arte, algumas obras marcantes. E aí a gente definiu algumas, que é a pintura do Michelangelo, né, do toque lá de Deus e o Homem e tal. Tem um filme também que ele me falou lá, e aí a gente vai pensar em algumas obras da Martha Graham ou da Pina, alguma coisa do tipo. Mas a ideia é essa, de ir pro gesto como célula funcional da arte.
Você consegue, porque assim, pelo que eu vejo das suas questões e o projeto que você me conta, ele se encaixa facilmente em qualquer uma das 3 linhas de pesquisa. Aí também, quem a gente não falou sobre isso, vai pensando em qual delas, quando a gente se encaixa em mais de uma linha, qual aqui está mais forte, sabe? Porque você que vai, na verdade, dar esse tom. Você, no caso, estou falando Felipe, você vai definir se você vai falar do gesto numa perspectiva pedagógica, numa perspectiva de análise crítica ou numa perspectiva de composição cênica. Você vai puxar mais para qual dessas linhas, né? Porque tem processo de criação, estudos críticos analíticos e estudos pedagógicos. Como é que você veria isso na linha de pesquisa? Não precisa definir hoje e para sempre ficar nisso, mas de que modo você enxerga a relação dessas questões com as linhas de pesquisa? A ideia inicial é dessa construção artística. A primeira ideia era partir da pesquisa para um produto, um solo, uma coreografia. Eu ainda estou nesse questionamento se vai ser por essa linha, mas independente de ter um produto ou não, a ideia é do artístico mesmo, dessa construção artística. Certo, muito bem. Obrigada. E acho que está indo caminhando bem. Gente, não se sintam, porque assim, geralmente quem começa a falar é porque já está um pouco mais seguro do que está pesquisando das questões e já falou com alguém que está até às vezes orientando. Quem ainda está se sentindo perdido, pode falar, que a gente vai falando e vai se ajudando. Pode abrir o microfone aí. Eu estou um pouco perdida ainda. Assim. Mesmo que não tenha nenhuma pergunta, a gente pensa junto aqui. Eu tenho algumas perguntas, mas mesmo assim eu ainda acho que vou modificá-las, né? Eu não coloquei ali porque eu ainda acho que vou mexer muito nelas, mas eu posso falar quais as perguntas? Sim, então, por favor. Eu pensei, como as brincadeiras de roda, como a ciranda, podem auxiliar em pacientes depressivos? E quais os possíveis efeitos e interpretações da ciranda ou brincadeira de rodas em quadros depressivos também? Como reavivar o estado brincante através de brincadeiras de rodas em pessoas com transtornos mentais? Aí eu não sei para que lado eu vou e nem quem eu busco também para possa me orientar. E eu acho que também se encaixa nos estudos pedagógicos, né? Na linha de estudos pedagógicos. Estou pensando ainda. Você também acho que se encaixaria em todas. Porque você pode ir por processos de criação, pode ir por estudos pedagógicos ou até um estudo analítico e crítico. Para te auxiliar, eu sugiro que seja alguém com formação em psicologia. Teríamos aí Suzy, Fauzi, Luiz Cláudio, que podem te ajudar. Engraçado que eu não tô. Eu tentei achar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não estou achando nada que já tenha sido feito. Achei uma coisa aqui, mas não é nada. Não é nada. Deixa eu ver se eu acho. Aqui está falando de escola. Achei uma coisa aqui, ó. Eu posso pôr na nossa biblioteca depois para você. Eu quero. Aqui. Lazer e saúde, a dança circular no processo terapêutico da saúde mental. É uma dissertação de mestrado. Eu quero. Eu vou colocar o título aqui, depois eu vou colocar lá na biblioteca. Aí a dança circular. Porque você está falando de brincadeira de roda, né? Sim. A dança circular entra nisso. Sim, ciranda, a dança circular. Olha se eu acho alguma coisa com ciranda. Não, mas eu quero... Vou ler.
Aí, achei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ó, esse aqui é legal também, mas fala mais sobre cantiga, mas você pode dar uma olhada. Tá ótimo também. Aqui. Ó, uso de cantigas de roda no processo arte terapêutico em grupos de mulheres portadoras de doenças psicossomáticas. Pode auxiliar, porque às vezes a gente lê alguma coisa semelhante que ajuda muito no trabalho da gente. Muito bem. Obrigada. Obrigada, eu. Depois eu vou colocar tudo isso aí lá na nossa biblioteca. Alguém mais quer falar sobre suas questões? Professor, Sim, Jonathan. a senhora sabe os repositórios que tem artigos sobre dança? Ou coisas relacionadas? Sim. O que eu recomendo é pesquisar na biblioteca digital de teses e dissertações, que é o lugar que eu mais gosto de pesquisar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, o link dela aqui para colocar para vocês. É esse aqui. Esse link aqui. Quando você entra nele, você vê todas as teses e dissertações que você, sobre o que você quiser. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Você colocou dança e psicomotricidade, né? Deixa eu ver se tem alguma. Você coloca o termo de busca. Para você ficou complicado aqui. Não tem. Não tem, Jonathan. Você vai. Que complicado. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tem um aqui que pode ser que sirva. É uma dissertação de mestrado que está falando de uma prática corporal para crianças de 7 e 8 anos. Mas deixa eu ver o que tem sobre psicomotricidade sem dança. Tem para formação de professores, área de saúde. Para você, Jonathan, você sabe o que eu acho que talvez. Deixa eu ver aqui. Ó. Achei uma coisa boa aqui para você. A dança como elemento de mediação no desenvolvimento da psicomotricidade. Gente, esses trabalhos que eu vou encontrando, pesquisando na internet, como é que eu faço? Deixa eu colar aqui. Isso não significa que o trabalho é maravilhoso, perfeito, e que você tem que ler ele como uma verdade, pelo amor de Deus. Tá? Às vezes ele pode ser horrível. Aí vocês vão ter que ter pensamento crítico para ver se aquele trabalho vai te servir ou não. Mas como é que eu faço para pesquisar? Eu coloco os termos, eu coloquei assim, ó, dança e psicomotricidade PDF, que aí ele me mostra documentos em PDF. E a chance de ser um artigo, uma tese, uma dissertação ou um TCC é bem grande. Ó, esse aqui já é um artigo. Aqui, ó. Achei um artigo legal aqui.
Provavelmente vai ser da área de educação física, sabe? Mas isso não quer dizer que você não pode usar, de forma alguma. Você pode usar de qualquer área. Achei mais um aqui. Esse aqui é um artigo. E a gente vai fuçando. Você pode também colocar dança e psicomotricidade, TCC PDF. Uma coisa que eu gosto de pedir para vocês fazerem, quando vocês tiverem o título, é colocar ele entre aspas e jogar no Google para ver se já não tem um título idêntico. É bom saber se não tem pesquisas muito parecidas com a sua, ou até. Idêntico nunca vai ter, né? Se ela saiu da sua cabeça, é muito difícil ter saído igual na cabeça de outra pessoa. Mais alguém para falar sobre suas questões? Luane, eu vi suas questões no NEAD e eu gostaria que você falasse sobre elas. Por que Jennifer não sabe se dá tempo? Jennifer também mandou aqui no NEAD perguntas. Luane, você está aí? Professora, eu estou um pouco perdida ainda. Não, é porque as suas perguntas são muito interessantes. Você está perguntando coisas que são muito interessantes para a gente falar. É porque você fala sobre. Você está preocupada com a saúde mental dos alunos da licenciatura em dança, e eu também me preocupo. Eu já fiz perguntas para as instâncias superiores sobre esse suporte que você pede, né? Por que não há um suporte psicológico para alunos da lidança em meio ao ensino remoto durante a pandemia do Covid-19? É uma coisa que eu também cobro, que eu acho que tem que ter. Eu não sei como é que é. Parece que eles estão elaborando isso para esse retorno presencial que se desenha aí para o ano que vem. No entanto, eu acho que seria muito importante já ter desde agora. E a gente pode acionar, mandar mensagens para as instâncias superiores para acionar isso, porque eu acho que todo mundo precisa e merece esse apoio. E eu acho que tem, né, tem uma equipe de psicologia que é contratada pelo IFB, que podia estar fazendo aí alguma coisa. Não sei nem se já não estão fazendo e a gente está sem saber. Mas se tiver, a gente tinha que saber sim. E aí, porque é uma demanda, é uma cobrança e uma demanda tão grande de processos artísticos na formação de professores de dança? Essa pergunta eu queria entender melhor, porque essa demanda está vindo de onde? Eu mesma não fico exigindo de quem eu oriento que a pessoa tenha um produto artístico, não. E aí, se você olhar as nossas 3 linhas de pesquisa, são 3 linhas e só uma fala de processos criativos. As outras 2, elas trazem para uma demanda mais até teórica, né? De análise crítica, uma delas, e a outra nos estudos pedagógicos, que tem uma prática, mas é mais. Ela não precisa ter uma composição artística atrelada, não é obrigatório. O processo artístico tá junto.
Então, eu queria entender de onde vem esse questionamento. Onde que você se sentiu cobrada? Dos professores de prática. Aí é aquela coisa, né? Eles vão mesmo estimular isso, né? É legal que eles estimulem. Principalmente agora que a gente está nesse ensino remoto, né? Ter um estímulo para a gente criar pode ser até uma força para alguém. Mas se isso não é para você algo confortável nesse momento, eu te digo que você pode fazer uma pesquisa totalmente teórica e não tem nenhum problema nisso. Nenhum problema. Eu mesma já orientei pessoas que ficaram na parte de analisar textos e tudo mais. Falar da parte teórica que diz respeito àquilo. Nenhum problema. Eu mesma amo teoria. Estou lá num canal, um perfil no Instagram que fala só sobre teoria da dança do ventre. Zero problema com isso. Amo teoria. Jennifer tinha escrito aqui também suas perguntas, enviou, aí falou aí que achava que não ia dar tempo, não sei se quer falar. Dá tempo ainda. Bárbara também enviou e ainda não falou. Ó, as questões da Bárbara são super interessantes aqui no NEAD. Então, bora, Jennifer vai falar. Você vai escrever aí ou você vai abrir o microfone? Teve uma professora que eu coloquei, que eu vi que eu não coloquei, aliás, e que é muito importante. Não tem problema. É que Aí você a fala gente aqui agora. é sobre ser professor e não ter curso de primeiros socorros. Uhum. Já aconteceu de um aluno bater a cabeça e não sei, não sabia o que fazer. Só fui baseada no Grey's Anatomy, no Dr. House, em séries que eu vi. Uhum. E os professores da educação física são super preparados, né? Eles estudam, tem bastante coisas e a gente também trabalha com corpo Sim. humano. Faz ideia. Você tem muitas perguntas aqui que são bem diferentes uma da outra, né? Assim. São questões super interessantes, mas eu vejo aqui que cada uma é um TCC diferente. Você percebe, Jennifer? Não tinha percebido muito, não. Você pode distribuir para quem tiver sem ideia de fazer TCC, um monte de TCC aqui. Tem 1, 2, Arrasou. 3, 4, 5, 6, 7 TCCs aqui. Você falou um oitavo agora, que foi o dos primeiros socorros. Acho que assim, a primeira, aí eu vou te perguntar. De todas essas 8 perguntas, qual a que você tem mais vontade de responder? Posso copiar elas e colar aqui para todo mundo ler?
São perguntas interessantíssimas e todas merecem ser investigadas. Vou colar aqui. E a última é sobre seria a necessidade, por que não tem primeiros socorros na dança, não é isso? Isso. Sabe o que eu acho interessante? Que eu me lembro que a gente tinha, eu só não sei o que aconteceu, porque eu acho que era dentro do curso de anatomia, que tinha uma parte de primeiros socorros. Eu não sei se não tem mais, se tiraram. Aí também não sei se era anatomia ou se era fisiologia. Em algum desses cursos tinha um módulo de primeiros socorros. Se não tem mais é porque tiraram. Mas eu me lembro que isso era uma preocupação logo que o curso abriu. Então, ó, cada um aqui é um tema diferente. Porque você fala de 7 métodos de balé e o corpo brasileiro. Super importante essa questão. Aí você fala da inacessibilidade da arte para as classes sociais, também super válido, mas é outro projeto. Aí você entra numa questão anatômica do corpo que dança. Essa aí está um pouco mais relacionada com o do balé, né, que você fala da anatomia também. Que aí a flexibilidade também entra um pouco, né, se ela é para todos. Eu acho que a pergunta assim, é se vai ter gente que nunca vai conseguir ter uma flexibilidade maior, né, por limitações. O que é consciência corporal, que é um tópico bem também polêmico, porque tem gente que fala que o corpo já é consciente, então que essa palavra aí é redundante. Dá um bom trabalho isso aí. Qual técnica de dança se dança no culto religioso e o que é técnica de dança? Aí esses dois estariam relacionados, né? Porque para falar de uma técnica que se dança no culto, seria importante definir o que é técnica. E aí, porque não existem cursos de primeiros socorros na licenciatura em dança. Enfim. Ah, tá. Felipe está dizendo que na aula de anatomia não tem, que ele já fez a matéria e foi monitor 2 vezes. É uma pena, porque eu acho que tinha que ter mesmo. Acho que a Jennifer está certíssima em trazer essa questão. E aí, Jennifer, eu não sei, você consegue saber qual dessas te move mais? Eu acho que eu coloquei meio que em ordem mesmo. Das perguntas que eu faço há mais tempo, entendeu? Eu coloquei meio que nessa ordem. Eu não sabia isso da consciência corporal. Eu até vou pesquisar mais. Você se interessaria em responder esse da consciência corporal? Essa foi interessante. E a do Sim. balé também. São perguntas mais antigas. Tá. Acaba, né, ficando mais tempo na cabeça. Mas só por isso também, Tá. que eu quero responder todas. Tá. Vou achar alguma coisa aqui para você.
Eu tô tentando ver se eu acho alguma coisa. Se a gente for pensar, talvez Você acha que a técnica do balé cubano não é mais adaptada para o corpo da gente, talvez, ou não? Eu acho que talvez sim, apesar delas serem, tipo, muito bem mais altas, né, do que as mulheres brasileiras. É, né? Mas aí eu não sei se isso diferenciaria. Ó, eu vou passar aqui, ó, Posso pesquisar mais nesse específico. esse trabalho aqui, e depois eu vou colocar lá no NEAD para falar sobre balé. Ele é curto, ó, tá vendo? Essa autora, né? Os primeiros passos do balé clássico no Brasil. É interessante para você dar uma olhada. Sobre consciência corporal já é um pouco mais complicado, mas deixa eu achar uma coisa aqui que talvez te ajude. Ela vai muito para educação física. Ah, achei aqui alguma coisa. Aqui. Esse link aqui. Aí teria que. Porque, assim, inclusive, Jennifer, para te orientar, alguém. Assim, você teria que primeiro escolher mesmo qual dessas questões vão te mover mais, porque os professores seriam diferentes, né, que eu te indicaria para cada um desses temas. Ó, tem um negócio legal aqui também, ó. Esse aqui. Ó. Depois eu vou colocar lá no NEAD. Hoje ainda, mais tarde eu coloco. Enfim, é isso. Bárbara não quer falar? Você tinha colocado suas questões lá no NEAD? De nada. Tá, mas é assim, eu sei, a gente já conversou, mas
as perguntas que você colocou no NEAD são muito legais para os colegas pensarem também. Eu vou pegar só uma, que tem uma questão que a Bárbara coloca aqui, que é muito legal, que seria um tema de pesquisa incrível, que é como os professores se adaptaram à situação do ensino remoto, né? Isso é um tema super interessante para o momento que a gente está, de pandemia, e entraria na linha dos estudos pedagógicos. Então, é um estudo super válido também. Acho que faltam falar, no caso, Larissa e Lucas, se desejarem conversar um pouco, expor suas perguntas. Pode falar, Bárbara. Então, assim, vendo como você já falou dessa pergunta referente aos professores, eu queria saber sobre a outra, sobre os alunos também, assim, se segue pela mesma linha. Da saúde mental ou da qualidade de aprendizagem? Até as duas. Eu vou botar as perguntas para os colegas lerem, porque, deixa eu copiar e colar aqui no chat. Essas aqui são as questões da Bárbara. A saúde mental dos estudantes de dança foi afetada pelo ensino remoto devido à pandemia de Covid-19? De que forma? O ensino remoto interferiu na qualidade de aprendizagem dos estudantes de dança? Como os professores se adaptaram às diversas modificações nos formatos das metodologias causadas pelo uso do ensino remoto? São questões incríveis dos estudos pedagógicos, na minha opinião, as 3, e que daria para pesquisar de diversas formas. Super interessante, Bárbara. E dá para fazer um trabalho só sobre as 3 questões. Que aí seria falar sobre ensino de dança na pandemia, por exemplo, né? Eu acho que a gente conversou individualmente sobre isso, sobre várias coisas, mas, assim, como exemplo de uso de questões na metodologia de pesquisa, isso aqui motiva uma pesquisa de você usar questionários, entrevistar pessoas, observar aulas, né? Fazer reflexões sobre essas diferenças, quais são as principais adaptações que foram feitas, quais as modificações. Um registro excelente, muito útil sobre metodologia de ensino, né? Seria incrível. É um super tema. Que acho que se junta um pouco com o da Luane, né? Daria para fazer, enfim. Aí vocês. Muito bom. Dá para fazer. Super cabe. Larissa disse que quer falar. Pode falar, Larissa. Bom dia. Então, a gente marcou a reunião, né, e conversou bastante, me clareou um pouco. Aí, eu olhando aqui as perguntas que eu tinha feito antes, aí eu fiz o seguinte, eu queria amarrar a abordagem triangular, né, com a dança do ventre, e também gostaria de falar sobre a aprendizagem significativa. E se é muita coisa para falar ou se eu consigo amarrar os 2 temas. E aí, outra pergunta que eu coloquei aqui também é falar sobre o panorama da dança, né? Como manter as características da dança e mesmo assim ela continuar interessante no palco, né, para o público. São algumas perguntas assim que eu me faço. Sim. Nem todas as perguntas que a gente faz, a gente precisa responder fazendo um TCC. Porque às vezes a gente, por exemplo, veja a quantidade de perguntas que Jennifer tem, todas são pertinentes. E aí é por isso que eu pergunto, qual é que te interessa mais responder? Porque não vai caber tudo num TCC,
senão aí vira um TCC meio que uma coxa de retalhos, né? Imagina, um capítulo falando sobre balé, o outro sobre consciência corporal, um outro sobre primeiros socorros. Imagina que TCC maluco ele ia ficar. E você pode continuar pesquisando os temas que te interessem e até escrever artigos, se for o caso, um artigo mais curto, sobre alguma questão específica que te move, sem precisar aprofundar nela. Então, aí eu te falo a mesma coisa que falei para a Jennifer, porque aí a gente está vendo, é possível juntar aprendizagem significativa com a abordagem triangular, sim, mas veja que são já duas teorias para você alinhavar. Você já está dificultando o seu trabalho. Não é um problema. Se você der conta, maravilha. Mas aí falar sobre manutenção das características e ainda assim criar uma dança que seja atrativa para o público, já vai para uma outra questão. Você pode abordar isso no tópico da fruição estética se você se mantiver na abordagem triangular. Isso é possível, a gente consegue, né? Aí tem que pensar de que maneira fazer. Tem que pensar nesse como, que é justamente a metodologia. É isso. Entendi, obrigada. De nada. Mas é possível. Eu só peço que vocês, aí não é para a Larissa, isso é para todo mundo, que vocês levem em consideração que temos um tempo curto para fazer o TCC e que vocês facilitem a própria vida de vocês. Porque se colocar um montão de teoria aí para dar conta, aí isso já vai ser uma tarefa, deixa isso para o mestrado ou para uma pós que você queira fazer. Não precisa se colocar assim uma linha tão alta para você ultrapassar, né? Vamos deixar os trabalhos com um jeito mesmo de TCC. Eu falo isso muito em banca. É muito prazeroso chegar numa defesa de TCC e encontrar um TCC e não uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Já aconteceu de eu chegar num TCC e ter um calhamaço imenso com um montão de autores dificílimos para ler. Aí eu fico, nossa, né? Não precisa disso tudo e a pessoa podia ter feito isso no mestrado, no doutorado, enfim. Porque cada etapa tem uma coisa. É que nem criança, gente. A gente não vai pegar uma criança que está aprendendo a engatinhar e já colocar ela para correr. Não dá, não é assim, vai, né? O desenvolvimento fica afetado. Acho que só quem não falou foi o Lucas. Não sei se o Lucas quer falar ou não, ou se quer marcar um momento para a gente conversar individualmente, que eu já falei isso aqui, não sei se você estava na hora que eu falei, eu estou à disposição, super disponível aí para marcar encontros, a gente fica aqui nessa sala, marca um horário, entra aqui na sala e conversa. Já fizemos isso semana passada, Bárbara e Larissa comigo, cada uma num horário, e estou à disposição da turma inteira para a gente marcar, para conversar sobre os trabalhos de vocês, ok? Então, professora, eu vou querer marcar um horário mais fácil, porque eu era para ter marcado com você, na verdade, na semana passada, porque eu até sei o que eu vou falar, só que aí para montar as questões assim, eu queria falar com você antes, para ver certinho, vai se dar certo. Tá bom, a gente conversa sim. Então, manda um WhatsApp lá no privado que a gente marca um horário e a gente conversa. Ou você quer ficar aqui agora, uns 10 minutinhos? Porque acho que a aula já acabou, eu paro de gravar e a gente conversa aqui. Pode ser também, sem problema. Então tá. Se mais ninguém tiver nenhuma questão, aí vocês podem ir, eu fico aqui com o Lucas, vou parar de gravar. Tchau. Tchauzinho.